Leitores, bem-vindos a mais um episódio no canal Leitor 42. Se vocês estão se perguntando por que do motivo do cachorro, não tem motivo, é só um dog fofinho. Se você estivesse me seguindo no Instagram, @leitor42, você já ia saber que eu tenho um dog novo. Eu ainda tenho aquele doguinho lá do início do canal, mas essa aqui é a Matilda, é a nossa nova aquisição. Deixa o joinha se você curtiu os vídeos, se você curtiu o dog pelo menos. E se inscreve no canal e ativa aquele sininho para receber as notificações. A gente tá aqui toda terça às 19 horas. E eu também tô fazendo lives no Instagram, segunda, quarta e sexta às 19 horas. Pelo menos enquanto estiver rolando a quarentena. Seguindo o tema dessa semana, eu vou falar de outro livro que eu ganhei de presente. Esse livro eu ganhei já tem mais de 10 anos já, ganhei do Lauro, amigo meu da época de colégio. A gente ainda se fala, na verdade, né? Ainda somos amigos, mas pela questão da quarentena e esse ano a gente ainda não trocou presentes ainda, mas eu tô aguardando, tô na expectativa de ganhar mais coisas esse ano. E esse livro, ele é de 2007, é do irlandês Derek Land e saiu aqui no Brasil com esse nome de Senhor Argiloso Cortês. Em Portugal ele tem o excelente nome de O Detetive Esqueleto, porque lá eles gostam de explicar as coisas. É porque em inglês realmente é um nome meio confuso, assim. Eu já vou explicar por que esse nome incomum. Aqui no Brasil ele saiu pelo selo da Galera, que é o tipo o selo jovem da editora Record. Só saíram 5 livros, na verdade ainda não saiu tudo, então assim, se você gostar desse, lê o primeiro ou lê a primeira trilogia, sei lá, perturba a Record, manda uns e-mails pra eles pra ver se eles de repente publicam o resto. Porque as trilogias, né, pelo que eu dei uma pesquisada pra comentar aqui, depois que eu li, na verdade, essa saga ela é dividida em algumas trilogias. Eles são 9 livros nessa primeira saga da protagonista jovem, adolescente, e eles foram lançados um por ano até 2014, e o autor parou alguns anos de escrever. Em 2017 ele começou uma outra saga com a protagonista já adulta, e ele já tá, tipo, prometendo 2 trilogias. Já tá na segunda, acabaria em 2022, teoricamente, se mantiver aí os lançamentos. Até, sei lá, ele ficar sem dinheiro e escrever mais umas trilogias. Mas por que eu falei a protagonista, né? Você leu Argiloso Cortês, e na verdade a protagonista é a Stephanie Edgley, que é uma menina de 12 anos, da Irlanda, obviamente, a história se passa, né? Ele escreve ali o que ele conhece. E a aventura começa, na verdade, com o falecimento do tio dela, que é um escritor rico e famoso, né, de fantasia. Na leitura do testamento dele, aparece o Argiloso Cortês, que ele tá todo coberto, estilo Homem Invisível, né, com aquele óculos, cachecol, chapéu e tudo. Ele recebe no testamento um poema do tio da menina, e a menina recebe praticamente todo o patrimônio do tio. Ela era basicamente a única parente que conversava com ele não tinha filhos e tudo. Isso não é tão surpreendente assim pros pais dela, né. Tem os tios dela que ficam com inveja dela ter recebido a fortuna do cara e tudo, mas pra ela, assim, não é uma surpresa, mas não é tão surpreendente assim. Ela recebe os direitos dos livros dele também. Então, assim, eles vão na casa do tio, ela vai com os pais na casa do tio pra fazer um inventário de tudo lá, né, e tal, dar uma olhada no que se precisa fazer alguma coisa com a casa, porque ela só receberia, de fato, a herança com 18 anos, né? Por enquanto, ela ficaria ali guardada. Ela acaba se separando dos pais, assim, é um livro com protagonista adolescente. Você precisa se livrar dos pais pra poder fazer a aventura. Então, assim, rola uma chuva, o carro da mãe dela quebra e tal, ela acaba passando a noite sozinha na mansão do tio, e ela é atacada por um homem, tipo, um cara invade a casa do tio dela e tenta atacá-la, e ela é salva pelo Argiloso Cortês. E aí no meio da briga o chapéu dele cai e tal, e aí tem a incrível reviravolta pra todo mundo que, sei lá, não olhou a capa antes de ler o livro, de que ele é um esqueleto vivo. Por exemplo, comparando de novo com o Homem Invisível, é necessária essa revelação, né? A menina precisa descobrir esse mundo mágico. Essa travessia do primeiro limiar, como é chamado ali na Jornada do Herói, ela precisa acontecer, sabe? Pra essa história ser construída. É feita de maneira mais rápida, assim, não fica enrolando que nem no Homem Invisível, sabe? Nesse livro é uma reviravolta pra personagem. No Homem Invisível parecia que ele queria que fosse uma reviravolta pra gente, mas a gente já sabe que é um esqueleto. Mas assim, é bem rápido isso, só que isso realmente é necessário pra trama. Então, pra mantê-la segura, o Argiloso Cortês acaba levando ela junto, né, porque o cara escapa, mas ele podia voltar e tal, e ela acaba conhecendo um pouquinho desse mundo mágico, né, que o tio dela já conhecia, na verdade. Ela acaba conhecendo alguns aliados, alguns inimigos. É muito Jornada do Herói. Esse livro, ele foi lançado em 2007, quando o Harry Potter estava sendo lançado o último livro dele. Então, assim, claramente existiria um vácuo ali na literatura infanto-juvenil que estava numa demanda talvez sem precedentes, assim. Eu acho que o Harry Potter foi realmente um fenômeno, tipo, histórico. Então, esse livro, ele foi uma das muitas tentativas de preencher esse vazio que Harry Potter ia deixar no coração de muita gente, né? Então, assim, ele é clichê? É ruim? Não necessariamente. Aliás, eu vou tentar falar daqui do Jornada do Herói que eu tô falando aqui. Tem um livro bem famoso que explica isso, mas eu falo dele com mais calma numa outra oportunidade. E aí, ela conhece ali um pouquinho do mundo mágico, claro que a princípio, bem pouco,
pouco, né? E ela acaba entendendo que o tio dela foi assassinado por causa de um artefato mágico. Ele era um colecionador. Ele não só colecionava artefatos mágicos, como as histórias que ele escrevia eram levemente inspiradas nos acontecimentos desse submundo. Que assim como no Harry Potter, não é conhecido de todas as pessoas, é só quem tá envolvido ali. E aí ela é atacada, inclusive, pelo homem pelo mesmo motivo. Eles estão atrás desse artefato que o tio dela escondeu antes de morrer. E em relação ao nome, que eu ainda não expliquei, todo mundo, na verdade, tem 3 nomes na mitologia do livro. O nome verdadeiro, que é secreto, as pessoas não sabem. A princípio, não tem alguma forma de saber, assim, pelo que eu entendi, as pessoas não nascem sabendo. Isso provavelmente vai ser trabalhado num outro livro, né? O livro inteiro, ele tem alguns conceitos que, assim, alguns você sabe que vão voltar no final do livro e realmente voltam. Não vou entregar tanto aqui, mas alguns conceitos você vê que ele apresenta para usar ao longo da saga, né? Então, por exemplo, esse conceito dos nomes, ele explica que você tem um nome verdadeiro, isso provavelmente vai voltar lá mais pra frente. Você tem um nome que é dado a você pelos seus pais, que no caso dela era a Stephanie, e você tem um nome que você escolhe pra si, que é o nome que eles usam, assim, que é o que justifica uns nomes esquisitos, tipo Ardiloso Cortês, Porcelana Tristeza, Medonho Reservado. Todo mundo tem nome esquisito no livro, porque eles escolhem um nome pra si. E por que isso é necessário nesse mundo? Porque se você não tem um nome escolhido, o seu nome que é dado, como ele foi dado a você por outra pessoa, ele permite que outros magos exerçam influência sobre você. Isso é usado na trama, não é surpreendente quando isso acontece, assim. A Stephanie, ela é subjugada em determinada cena porque ela ainda não tem um nome, e ela escolhendo um nome pra si, ela consegue se desprender dessas amarras mágicas que estavam segurando ela num determinado momento ali do livro. Assim, é um conceito que já é usado nesse livro, mas eu tenho certeza que vai voltar depois. E tem um outro conceito, por exemplo, que quando ela vai nessa primeira noite de aventura, depois ela volta pra casa e ela continua saindo com o Ardiloso várias vezes. E pros pais não darem falta dela, tem uma magia que ele ensina ela a fazer. Ela desenha um símbolo no espelho, e quando ela toca no espelho, o reflexo dela sai do espelho e age como se fosse uma cópia dela. Então, assim, tem um comportamento razoavelmente parecido com o dela, mas de maneira limitada, assim. Não é uma criatura tão inteligente e tal. E eu tenho certeza que isso vai dar problema depois, porque ela fala que acha esquisito e tudo. Tipo assim, claramente um negócio que, tipo, vai voltar e vai dar ruim depois, sabe? Certeza. Então, assim, tem esses conceitos, né? E eu também, como eu li Harry Potter e, por exemplo, Percy Jackson, nessa mesma vibe de aventura, assim, né? Provavelmente ele vai introduzir outros conceitos depois também, assim. Ele provavelmente não explicou o mundo inteiro dele nesse livro, até porque são só 300 páginas, né? Não dá pra você explicar todos os conceitos. Explica o suficiente pra você ter uma aventura razoavelmente fechada aqui. Se você quisesse ler só esse, você consegue ler só esse livro e ficar razoavelmente satisfeito, assim. Provavelmente, se você gostar, você vai querer ler os próximos, mas ele tem um desfecho satisfatório, digamos assim. Como eu falei, ele é um livro infanto-juvenil, né? Lá fora eles chamam de Young Adult, que seria tipo jovem adulto. O que é estranho porque, assim, eu dei uma procurada no Google, né, e esse conceito de Young Adult, assim, ele varia muito, essa coisa de infanto-juvenil e tal. Acho que dá pra entender que é tipo um livro pipoca, sabe? Esse cinema mais levinho, entretenimento, que a gente chama de cinema pipoca. É um livro pra entreter mesmo. Se você é fã de Harry Potter, de Percy Jackson, e tá sentindo falta de uma leitura, assim, um pouco mais levinha, acho que é o livro perfeito, assim. Se você tá me seguindo no Instagram, no @leitor42, você sabe que eu li esse livro em um dia só, e eu tô, tipo, uns 15 dias adiantado na leitura, então não precisava ler com pressa. Eu realmente sentei, assim, eu vou ler um pouquinho aqui antes de almoçar, e quando eu vi, eu tinha lido 100 páginas, assim, do livro, muito, muito rápido mesmo, assim, você não sente as páginas virando, assim, é uma leitura muito dinâmica. Eu acho que é recomendado, assim, pra qualquer idade, assim, pra quem é fã desse tipo de livro. Eu já fiz 28, eu não sei se eu posso ser considerado mais um jovem adulto, acho que eu sou só um adulto, mas eu gostei bastante do livro, vou ler os outros. Acho que eu já comentei anteriormente no vídeo que só foram publicados 5 aqui dos 9 da saga principal, né, então, assim, do 6 ao 9 provavelmente não vai ter em português ainda, mas eu acho que dá pra ler só o primeiro, ou dá pra ler só a primeira trilogia, ou então perturba a Record, tipo, manda uns e-mails pra eles e pedem pra eles publicarem, porque é muito bom, cara, assim, não dá pra entender, tipo, eu já vi uns outros infantos juvenis aí, eu não vou lembrar de nenhum agora de cabeça, assim, mas eu já vi umas coisas fazendo sucesso muito ruins, e esse universo aqui é, tipo, muito rico, dá vontade mesmo de se aprofundar nele, e infelizmente aqui no Brasil não fez tanto sucesso, eu não sei porquê, mas tá recomendado. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, não esquece de deixar aquele joinha se você gostou, comenta aí se você já leu, esse livro já tá publicado há bastante tempo aqui no Brasil, né, mas infelizmente eu nunca conheci outra pessoa que leu, ou se você leu por causa do vídeo, gostou, volta aqui depois e comenta comigo. Não se esquece de se inscrever no canal se você não tiver feito ainda, e ativa aquele sininho para receber as notificações. Toda terça às 19 horas a gente tá aqui, mas vai que você esquece, a gente te avisa, é mais fácil, e a gente se vê semana que vem.